paz, irmãos. Já estou chorando, que eu sou chorona. Eu vou ler também um versículo que a gente pegou ontem, que eu acho que tem muito a ver também. É Isaías 41:10. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças, eu vou ajudar e manter você em pé, firme com a minha vitoriosa mão direita, que é a mão que tocou a gente, né, Sofia? Eu estou nervosa, não igual da outra vez, porque agora veio tudo, né? Tive que relembrar tudo que eu passei. Deus vai dar força. Eu fiquei grávida de gêmeos. E foi uma bênção, a gente ficou muito feliz, toda a família, foi tudo planos, tudo comprado em dobro. E daí, quando foi perto dos 6 meses, eu fiz um ultrassom, porque era gemelar, então eu tive que fazer um eco fetal para saber como estava o coração delas. E aí eu descobri que uma tinha um problema raro, que chama anomalia de Epstein, e que era muito grave. E eu estava fazendo tratamento no Hospital Rugi Ramos, e que ela não ia poder nascer lá, porque lá não tinha cardiologista sempre. E daí eu tinha que ter elas no Hospital da Luz. Só que aí elas nasceram prematuras, eu estava tendo dilatação muito cedo, tive que ficar afastada do serviço. E aí elas nasceram, assim, foi muito rápido. Eu fui fazer uma consulta, e a doutora falou que eu já estava com 7 dedos de dilatação, e que era para eu ir para casa, pegar as coisas e voltar. E que ela poderia nascer no Ruge. Então, eu fui para lá, era mais perto, foi o que a doutora me indicou. E daí foi às pressas, antes de fazer a ficha, eu já estava trocada para fazer o parto. E daí elas nasceram, não vi nenhuma das duas, foi direto lá para a incubadora, só o Rafael que foi ver. E a Sofia nasceu com o pezinho super torto, hoje a gente não acredita, que é mais um milagre de Deus também, ia ter que operar o pé, e até hoje agora é só acompanhamento, porque não precisa operar o pé. A Laura nasceu super bem, as duas cada um com 2 quilos, a Laura não tinha nada, a Sofia era a minha preocupação, né, o meu medo. A Laura foi a primeira a eu pegar no colo, porque ela já ia para o berçário, já ia mamar no peito, estava tudo certinho. Aí, no outro dia que elas nasceram, veio uma médica, que eu falo que é abençoada, porque a gente não pode falar outra coisa, né? Mas ela veio me dar uma notícia que eu não ia levar a Sofia para casa. O que eu estava fazendo naquele hospital, porque elas não podiam ter nascido lá. E daí a gente ficou em choque, porque a doutora que mandou eu ir para lá, né? Então a gente começou a correr atrás para transferir elas para o Hospital da Luz, que era para a princípio onde elas tinham que ter nascido. Elas foram transferidas com 5 dias de vida, as duas. Primeiro foi a Sofia, depois foi a Laura. E chegando lá, a Sofia tinha taquicardia diariamente, o coraçãozinho dela ia a 200 e tantos por hora. E a gente orando, com medo por ela. Eu ficava mais com a Sofia, porque ela, apesar de, sei lá, 10 dias de nascida, ela saía da incubadora, assim, saía do ninhozinho, ela fazia uma festa. Então, eu ficava com ela e não ficava com a Laura. A Laura era quietinha. Só que, assim, irmãos, do nada, os médicos vêm e falam que a Laura piorou. Mas piorou do quê, se ela não tinha nada? Quem sofria era a Sofia. E a Laura teve uma infecção no intestino. E daí foi só piorando. Ela teve febre, eles entraram com um monte de antibiótico. Ela foi inchando muito. O pastor até foi lá orar pelas duas. E ela ficou parecendo uma bexiguinha, muito inchada mesmo. Até que eles falaram que iam drenar a barriga dela. Que se tivesse saindo fezes, teria perfurado o intestino, senão não. E não saiu. Eu dei glória a Deus, pus o joelho no chão, agradeci. Fui lá visitar ela, que nesse dia à tarde quem estava com ela era a minha mãe. E aí ela olhava para mim, e aquele dia eu vim embora feliz, porque eu tinha certeza que ela estava curada ali, tinha dado tudo certo, que ela ia melhorar. Mas foi a madrugada que ela faleceu.
É, Foi muito difícil para mim receber essa notícia, mas quem estava nessa madrugada foi o Rafael. Você quer falar? Eu sei da minha dor e eu imagino a dele, porque ele que foi ver ela sem vida, que os médicos mostraram e falaram, e ele teve que me ligar. E, assim, de manhã, quando eu fiquei sabendo, eu não tinha reação nenhuma. Não chorava, não acreditava. Mas, enfim, Deus recolheu e eu tinha que ter força agora para seguir com a Sofia, né? E aí, antes disso tudo acontecer, eu já tinha aceitado Jesus quando elas nasceram. Que eu estava vindo para a igreja, mas era católica, e eu aceitei Jesus porque eu tinha certeza que tudo ia dar certo. E aí a Laura veio a falecer. Mas, mesmo assim, eu segui firme, porque, irmãos, sem Deus eu não tinha passado por isso. Eu não tinha tido força para aguentar toda essa dor. Porque eu falo que eu nunca tinha sofrido na vida, não. A gente acha que a gente sofre, mas nada perto disso. E aí, depois de 43 dias, a Sofia teve alta. A gente levou ela para casa, com medo. E aí eu comecei a passar ela pelo SUS, porque eu passava entre convênio e SUS, e os médicos do convênio falaram para mim que não ia ter jeito da cirurgia dela. Eles iam fazer alguma coisa por fora do coração, mas que não tinha jeito de mexer. Então, eu resolvi ir para o SUS, e foi aonde Deus encaminhou para o INCOR. E aí, com 6 meses de idade, foi a primeira internação da Sofia, porque eu levei ela numa consulta, e eles acharam que ela estava muito roxa, estava transpirando muito, e internaram ela. Então, com 6 meses, ela internou e ficou 24 dias internada. Eles falaram que ia fazer a cirurgia, só que aí a imunidade dela estava baixa, e com a imunidade dela baixa, não podia fazer a cirurgia. Marcaram e ela não foi para a cirurgia. Aí ficaram desconfiando. Ela tomou injeção diariamente. Todo dia ela tomava uma injeção para aumentar a imunidade, e a imunidade não aumentava. Então, aí surgiu a suspeita, que eu acho que é leucemia, porque eles fizeram aquele exame da coluna, de tirar sangue da coluna, que foi um sofrimento para mim ver ela. E Deus dava força para mim estar junto, porque tem mãe que não aguenta ver o filho lá. E eu falava, é melhor eu estar junto e ver o que eles estão fazendo do que deixar ela sozinha. Deram anestesia nela e ela lutava e seguraram. Imagina um bebezinho, as enfermeiras tudo em cima dela. E aí fizeram esse exame, pela glória de Deus, não encostou nada. Ela não tinha mais um problema, né? Então, ela teve alta e a gente foi para casa acompanhando. Nessa hora, a gente tinha certeza que Deus ia operar um milagre e ela não ia ter que fazer cirurgia. A gente tinha certeza disso. Foi só acompanhando em casa. Só que aí um dia estou trabalhando, 10 horas da manhã, me ligam falando que marcou a cirurgia da Sofia para o outro dia, 9 horas da manhã. Aí eu chorei, fiquei com muito medo, porque a gente achava que não ia precisar passar por isso. E aí a gente foi para o hospital, ela internou, ela tinha 11 meses. No dia 2 de junho de 2014, ela fez a cirurgia. 7 horas de cirurgia. Foi, nossa, as horas mais infinitas do mundo. E aí, a gente esperando, o médico chamou a gente, e parece que o médico pôs Deus pôs um doutor abençoado, assim, que veio falar com a gente, parecia que era um anjo, assim, passando força, falando que tinha corrido tudo bem, que não teve sangramento além do que deveria, que foi tudo bem na cirurgia. Aí a gente agradeceu a ele, só que ele falou que a gente tinha que orar, ser forte, porque a recuperação ia ser difícil. Aí a gente viu ela 2 horinhas depois da cirurgia, ela estava desinchada, normal, então eu voltei para casa super feliz, porque geralmente depois da cirurgia a criança fica inchada. Aí no outro dia que começou o inchaço, mas a gente já sabia que era normal. Ela começou a desinchar de novo. Chegou numa tarde, eu e minha mãe foi visitar ela, que o Rafael estava trabalhando, chegou lá, ela estava isolada. Aí eu e minha mãe já achou estranho,
quando a gente chegou lá e olhou para ela estava com as perninhas encolhidas e dura. Eu não conseguia pegar nela, irmãos. Pegava na perninha dela e não mexia. Ela não podia se mexer. Ela tinha piorado. Ela teve uma parada cardíaca. Ela estava com uma bactéria, uma infecção. Ela tinha piorado, a cabeça dela estava inchada. Nossa, foi ruim de ver. E aí a gente já desanimou, assim, né? E aí, como diz a irmã, a carne é fraca, né? Mas nesse dia, um tio meu que também vai numa outra igreja foi na minha casa e a gente falou, vamos orar, vamos fazer jejum. Ele falou que ele ia fazer isso, e aí a gente tomou para a gente também. E naquela noite, a gente fez jejum e colocou o relógio para despertar de hora em hora, eu colocava meu joelho no chão e pedia por ela. Só que a médica já tinha falado para mim que era 48 horas para começar a desinchar, que era lento, e falou assim, você sabe orar? Então, tem que orar. Quando o médico fala para você orar, é sinal que tudo que a medicina podia fazer já tinha feito. Foi por isso que bateu o desespero. E aí a gente orou essa noite toda, no outro dia à tarde, eu fui visitar ela, sem esperar que ela teria melhorado. Eu achei que ainda ia encontrar ela inchada, irmãos, mas, para a glória de Deus, ela estava desinchada. Ali eu vi que Deus tinha falado comigo, sabe? Me respondeu muito rápido. E ela já tinha desinchado. E daí foi melhorando. Foram 23 dias na UTI. Ela ficou 10 dias entubada. E quando ela começou a melhorar, ela não sentava, ela não segurava o pescoço, parecia uma criança especial. Eu achei que tinha atingido alguma coisa neurológica. A gente ficou com muito medo, mas com a força de Deus e seguindo firme. Ela fez 1 aninho na UTI. Eu tinha programado um bolinho, porque festa não podia, ela não podia estar com muita gente. E aí ela estava na UTI. Dia 16 de junho, ela tinha saído da parte mais grave da UTI, né? Que lá são 3 partes, ela tinha ido por o meio, né? O final era alta. E daí a gente foi vendo coisas piores, bebezinhos falecendo, a luta de quem está ali do nosso lado também, isso também vai dando muita força. E aí a Sofia ia ter alta para o quarto, né? A gente ficou super feliz, minha mãe estava com ela nesse dia. E aí minha mãe ouviu uma enfermeira comentando com a outra, falou assim, você viu que a Sofia vai ter alta? Aí a enfermeira falou, qual Sofia? A do leito tal? Aí ela falou, nossa, aquela ali é milagre de Deus, né? Porque ela não podia nem piscar os olhos, que foi quando ela estava enrijecida. Ela não podia se mexer para não piorar. Então, assim, milagre eu já sabia que era. Agora, você imagina ouvindo de uma enfermeira, porque a gente sabe de algumas coisas, de tudo quem vê é eles, né? Então, ela teve alta, ficou 1 semana no quarto, começou a fazer barulho na respiração. O que tinha acontecido? Estenose na traqueia. Por causa dos 10 dias de intubação, machucou a garganta, começou a fechar a garganta e ela ficar sem respirar. A gravidade disso podia ocorrer uma nova intubação, ela podia ter uma parada respiratória e a gente tinha que esperar uma vaga para fazer uma dilatação, que era para abrir de novo essa estenose. Aí, mais uma vez, eu tive que entregar ela no centro cirúrgico, ela tomar anestesia geral, e o doutor falou para mim, é coisa rápida, em 1 horinha ela já vai estar com você de novo, só se acontecer alguma coisa, mas é tranquilo. Eu sozinha, esperando no centro cirúrgico, a Sofia, e todo mundo lá embaixo, porque ninguém podia ficar lá comigo. Demorou mais de 2 horas, irmãos. E eu desesperada lá sozinha, orando. Aí a Sofia volta,
tudo bem, graças a Deus, correu tudo certo. A gente foi para casa, ficou 5 dias em casa, volta o barulho de novo, fechando a garganta. Volta a gente para o hospital. Só que aí, quando a gente volta, a gente tem que voltar pelo PS. E no PS é tudo misturado. Adulto, criança, não tem lugar de descanso, é uma cadeira que a gente fica. Pela glória de Deus, a gente ficou só uma noite. E aí, subiu para o quarto, de novo, centro cirúrgico, anestesia, dilatação. Aí ficamos mais alguns dias, e daí a gente foi para casa, aí só ficamos 3 dias, e voltou de novo. Quando a gente voltou, o doutor falou que provavelmente ia ter que fazer uma traqueostomia nela. Porque, geralmente, quando faz a dilatação, não é para voltar mais. Mas ele falou, vamos tentar mais uma vez, né? E, pela 3ª vez, dessa vez foi bem pior. Ela estava sem respirar. A gente fazia a inalação de adrenalina de 2 em 2 horas, 24 horas por dia, porque ela não respirava. E eles ficavam esperando assim, a piora ia ser uma parada respiratória. Se ela tivesse isso, ia ter que fazer a traqueostomia. E aí, Deus não permitiu, porque eu nem sei como ia ser. Ela ficou uma noite assim, no outro dia ia para o centro cirúrgico, aparecia um bebezinho entre a vida e a morte, mais grave que ela. Ela estava numa situação grave, mas tinha os mais graves. Foi uma 2ª noite nessa luta, de 2 em 2 horas, inalação. 7 horas da manhã ela foi para o centro cirúrgico, demorou, ela voltou entubada. Foi um choque, porque eu falei, piorou. Nessa última vez, na intubação, eu estava junto com ela, como ela estava na semi-UTI, eu poderia ficar junto. E aí foi uma das experiências mais... Sim, eu acho que se tudo já foi ruim, essa foi pior. Eu tive que ver ela entubada, saindo da anestesia. Desculpa, gente. E daí eu tinha que esperar meia hora para desentubar. E acho que a gente não sabe disso, né? Porque a gente não vê. E daí eu tinha que ver ela com aquilo na boca, pedindo com os olhos para me tirar dali. E eu não podia fazer nada e tinha que ser forte, porque eu falei, se eu chorar, eles vão me tirar daqui. E daí, meia hora depois, a fisioterapeuta ainda foi embora, porque era troca de plantão. Ela podia ter ficado, né? A Sofia ainda ficou um pouco mais com aquilo na boca. E aí desentubou ela, e tinha o risco de entubar de novo, e graças a Deus, Deus pôs na mão. E aí deu tudo certo. E ali foi a vitória de Deus, o último sofrimento. E aí, em uma semana, a gente voltou para casa, e agora, graças a Deus, pela honra e glória de Deus, eu estou aqui dando esse testemunho. Que era a minha maior vontade, agora só está acompanhando, foi 75 dias de hospital. E, irmãos, assim, quem está passando por qualquer coisa parecida, que pequena que seja, se a gente não tiver fé e não tiver Deus com a gente não tem força para seguir, irmãos. Por isso que muita gente faz, sabe, besteira, porque precisa de Deus no coração e precisa da gente, dando testemunho e mostrando que, apesar de todo o sofrimento, Deus está ali com a gente. E foi Deus que sustentou a gente e estava ali o tempo todo. Quando a gente pensar em desistir, a gente tem que olhar para o lado e ver que tem gente sofrendo mais, porque para a vitória, a honra de Deus, ela está aqui, ó, bagunçando. Obrigado, gente. Deus abençoe.